Só para a gente entender aqui, vamos lá. É a Cleopatra, né, a Cleópatra, e os historiadores. Tá assim, I commanded an army against my brother. Commanded, comandou, né? An army. Army é um exército, né? Against my brother. O irmão dela. Quer dizer, ela foi, né? Comandou um exército contra o irmão dela. Isso é uma coisa que ela tá falando, que ela fez. Aí os historiadores. Cleopatra was sexy. Vamos lá. Aí depois ela fala: Egypt was stable and prosperous under my rule. Quer dizer, o Egito era estável e próspero enquanto ela era, né, a faraó. Os historiadores, so sexy. Aí ela de novo, Cleopatra fala: I spoke 9 languages. Historiadores, S-E-X-Y. Sexy. E assim, isso aqui daria perfeitamente uma questão de Enem. Na minha percepção, daria uma questão ótima de Enem. Porque o que ela está falando, o que a gente está falando aqui? Não que os historiadores sejam, sei lá, qualquer coisa que você possa rotular eles aí, né? Misóginos, preconceituosos, ou só vejam uma coisa, só vejam o que eles querem. Não, não é bem isso. Mas que existe o domínio, né? O domínio do patriarcado, de forma geral, e isso influencia em várias áreas, isso existe. Mas os historiadores, né, nem todos os historiadores, aquela coisa, né? Nem todo homem, nem todo historiador. De fato, nem todo historiador vai ter essa visão. Porém, vamos reconhecer que é muito difícil você encontrar em toda a história, seja na história mesmo do mundo, seja na cultura pop, algum especialista, pode até falar em termos de especialistas mesmo, algum crítico de cinema, alguma pessoa, algum estudioso que não seja um estudioso, enfim, comprometido com falar, né, ter todos os, como é que se diz, ter todos os lados da história, porque uma mesma história tem vários ângulos, então é preciso que você aborde todos esses ângulos, ou o máximo de ângulos possível, né? Quantos especialistas você vai ver retratando figuras femininas, seja na história, seja na cultura pop, como eu falei, né? Retratando essas figuras femininas como figuras capazes de pensar, capazes de tomar decisões e não só serem troféus, não só estarem ali como figuras para entretenimento, para deleite dos olhos alheios, né? É muito pouco, muito pouco. Você vai ver muito poucos especialistas. Eu estou falando assim, não estou dando dados aqui, mas se você for parar para pensar, se você ler um livro de história, qualquer livro de história, realmente, você não vai ter muitas informações sobre os feitos da Cleópatra, a não ser que seja um livro mais especializado, né? Um livro de história de escola, você vai ter lá, né? A Cleópatra seduziu lá o Júlio César e, né, para conseguir, era, né, a concepção que a gente tem, pelo menos que eu tinha da Cleópatra na época da escola, é que ela era só, né, calhou dela ser faraó, porque não tinha mais ninguém. Mentira, tinha, o irmão dela, inclusive. Mas ela estava ali, ela acabou virando a faraó, acabou virando a rainha do Egito, mas o que ela conseguiu, tudo foi através de artimanhas femininas, digamos assim. E isso está longe de ser verdade. A gente sabe hoje em dia, se você
né, graças à internet, a gente tem mais acesso a outros pontos de vista. Não estou dizendo que ela foi uma pessoa maravilhosa, né? Mas ela também não foi só uma mulher sexy. Inclusive diziam que ela nem era tão bonita assim. Ela tinha um sex appeal, provavelmente. Provavelmente usou em algum momento da vida dela, ela deve ter usado isso. Mas era mais do que isso. As coisas que ela conquistou e os feitos, né, da, 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 do reinado dela precisam ser lembrados também. Então, assim, quando eu falei que isso aqui dava uma questão de Enem, dá em vários níveis, tanto para língua portuguesa, língua estrangeira, né? Língua mesmo, né? Alguma pergunta a respeito da interpretação desse meme, quanto em relação à história. Acho super válido, né? Algum professor de história que esteja me ouvindo possa me dar uma ajuda aí, criar uma questão aqui. A gente pode criar pelo menos duas questões, até mais. De inglês, pelo menos, eu consigo ver umas duas ou três possíveis.